Fala pessoal, isso mesmo que vocês viram no título, Jujutsu Kaisen normalizou a burrice. Já faz algum tempo que eu tenho visto uma grande mudança na comunidade de Jujutsu Kaisen nesses últimos meses. Provavelmente foi por conta de estarmos entrando na batalha final e também por causa da popularidade gigantesca que o anime ganhou devido à sua segunda temporada. Isso é genuinamente muito bom, muita gente mais está acompanhando o mangá e tal. Mas parece que recentemente a fandom tem se tornado meio insuportável, para não dizer pior. Então neste vídeo, para variar, estou aqui para reclamar só um pouquinho mesmo da fandom de Jujutsu Kaisen, porque não é desde já que essa fandom tem se esforçado ao máximo para se tornar uma das fandoms mais burras possíveis, competindo diretamente com a fandom de One Piece. Vocês sabem quão burra a fandom é quando ela está sendo comparada diretamente com a fandom de One Piece, mano. Vocês têm noção disso, né? Mas bom, acho que desde um ano pra cá mais ou menos, depois da morte do Gojo, o fandom de Jujutsu Kaisen tem se tornado simplesmente insuportável. É sério, cada coisa que eu tenho que ouvir que sinceramente não está escrito. Muitas dessas, entre aspas, críticas, vou dizer assim porque não considero a maioria delas uma crítica válida, mas essas críticas que os fãs fazem geralmente é sobre o final do mangá. E as pessoas criticam o final por não ser aquilo que elas idealizavam, não por ele estar realmente ruim. Tipo, o final não está perfeito, tem seus problemas que eu vou falar mais pra frente no vídeo, mas a reta final de Jujutsu Kaisen não está tão ruim assim como os fãs tentam pintar. Isso realmente é verdade e eu vou provar ao longo do vídeo. Bom, tudo começou após a morte do Gojo, que foi uma parte bem marcante do mangá e eu acho que a maioria das pessoas ficaram tristes com a sua morte. Eu inclusive, porém uma parte da fandom ficou simplesmente putaça, não querendo aceitar aquilo. Então foi a partir daí que o pessoal viu que a história não ia seguir o caminho que elas queriam. Eu sinceramente achei essa reação muito extrema para falar a verdade, porque eu acho que já estava meio na cara que o Gojo ia perder essa luta. Gente, você acompanha o Jujutsu Kaisen desde quando, mano? Porque desde que eu comecei a acompanhar o mangá no arco de Shibuya ainda, desde lá já se falava da morte do Gojo. Pelo menos eu quando vi o Gojo pela primeira vez, eu notei que pô, esse aqui tem um estereótipo de professor que vai morrer com certeza. Então eu não entendo toda essa surpresa do porquê ele ter morrido. Whatever. Porém as pessoas dizem que o problema não é o Gojo ter morrido, mas sim como foi a morte dele, que não faz sentido o Sukuna ter derrotado ele e tal. Mas não é isso que elas fazem transparecer. Parece que realmente o que incomoda essa galera é realmente o facto do Gojo ter perdido. Então, vamos por partes. Muitas pessoas ficaram frustradas pela morte do Gojo ser em off-screen, ou por em um capítulo o Gojo estar ganhando e em outro ele aparecer morto, estirado no chão, ou qualquer outro motivo que seja. Mas gente, esse meio que é uma das formas de storytelling mais simples que tem. O que eu quero dizer com isso? A morte do Gojo foi feita para ser exatamente assim. Em um momento o Gojo estava completamente com a luta ganha, mas no capítulo depois ele morre. Isso serve para dar um mínimo de esperanças, para logo depois dar o twist e aparecer o Gojo morto, contrastando com algo que aconteceu segundos atrás. Isso é uma maneira de mexer com os sentimentos do leitor e deixar ele mais engajado com a obra. Tipo, isso tem várias histórias, gente, isso é básico. Já sobre a morte do Gojo acontecer, entre aspas, em off-screen, foi assim que Gegeko Utami decidiu escrever a morte dele, porque o ponto da morte dele é tu ires ler o capítulo e quando virares a página, encontrares o Gojo morto no chão. O ponto dessa morte é exatamente chocar o leitor assim que passar a página e ver que o Gojo morreu. Ao mostrar o processo do corpo chegando no Gojo, isso tiraria o peso que é o leitor uma hora passar a página e ver que o Gojo está morto, fudido no chão. Você pode até não ter gostado de como aconteceu, mas criticar a história por não ter feito algo que ela não se propôs a fazer também é foda. Jujutsu Kaisen nunca se propôs a ter as mortes mais gloriosas ou épicas. Todas as mortes em Jujutsu Kaisen são secas. Ser um feiticeiro Jujutsu é uma merda, gente. Essa é a premissa da história e Gegeko Utami faz isso mostrando que ao ser um feiticeiro Jujutsu você vai morrer sozinho, sem ninguém ao seu lado. Você será só mais um dos milhares de feiticeiros Jujutsu que morreram e provavelmente será substituído. Isso não é diferente até mesmo pro Gojo. Os feiticeiros não passam de uma engrenagem para essa sociedade funcionar. Acontece que o pessoal parece estar acompanhando uma luta e não um mangá, uma história. Eles parecem que estão assistindo um grande UFC e se o personagem que eles gostam ou torcem perde, automaticamente a luta foi comprada, o mangá tá ruim e por aí vai. Isso se deve muito ao facto da fandom ser tipo muito fissurada em power scaling, mas tipo muito mesmo, ao ponto deles não conseguirem acompanhar a obra sem sugerir debates idiotas tipo quem ganha, o Goku tetraplégico sem braços, sem pernas, cego, surdo, mudo, com tuberculose, lepra e câncer em estado terminal ou Sukuna da era Heian. Tipo, isso é ridículo, mano.
Mas é aí que entramos no ponto do Sukuna ter ou não merecido vencer a luta. Muitas pessoas dizem que ele só venceu por causa do famoso roteiro malevolente. Eu não vou mentir, os memes em volta do roteiro malevolente são muito bons mesmo. Porém, na minha opinião, pelo menos nada do que o Sukuna fez na luta contra o Gojo foi algo que não fez sentido. Todas as ações do personagem fizeram sentido com a lógica interna do anime. Talvez em alguns momentos tenha tido alguma forçação para o lado do Sukuna, mas da mesma forma tivemos forçações para o lado do Gojo também. Parece que quando tal roteiro favorece outro personagem, o pessoal acha muito foda, porém quando é o Sukuna, o pessoal acha forçado, ruim e por aí vai. Olha que nem tô a dizer isso por ser fanboy do Sukuna, coisa que eu não sou. Sinceramente eu quero que Itadori migalhe esse filho da puta na porrada. Porém eu acho muito injusto o pessoal taxar a obra de ruim por causa disso. Ai, mas não faz sentido o Sukuna ter acertado o Gojo com corta o mundo. O Gojo tem 6 olhos, poderia ter visto. Vamos lá. Foi explicado que Sukuna fez um pacto vinculativo para conseguir acertar o Gojo. Mas não faz sentido ele ter conseguido fazer um pacto vinculativo. Nunca nos foi mostrado que ele poderia. Porra, mano, se a Miwa consegue fazer isso, é óbvio que o Sukuna também conseguiria fazer, né? A porra da Miwa. E é aí que entramos nessa questão novamente. Parece que os fãs estão levando o debate sobre power scaling muito mais a sério, tipo, muito mais a sério mesmo que a obra em si. E não querem aceitar que o feiticeiro mais forte da história é o feiticeiro mais forte da história. Sendo que o próprio Gojo também já admitiu que sem uma Horaga ele não sabe se conseguiria vencer o Sukuna. Mas veja bem, o Gojo não sabe daquilo que está dizendo. Irmão, vai tomar no cu. Porra, se a autora colocou essa frase em seu mangá logo na morte do Gojo, não foi à toa, isso quer dizer alguma coisa. Cara, esses fãs são literalmente a representação desse meme aqui. O meu ponto com isso aqui é que eu acho que o Sukuna usar o corte que corta o mundo e ter feito o pacto vinculativo fez sentido sim com a lógica do anime, fez sentido com o que nos foi apresentado. Mas uma coisa que eu não deixei claro é que eu não acho que isso foi bem explicado. Uma coisa é eu achar que não foi forçado, porque realmente não foi, mas realmente tanto o corte que corta o mundo quanto o Sukuna usar o pacto vinculativo foi uma coisa que não nos foi explicada tão bem assim no mangá. Mas bom, o meu ponto é que, na minha opinião, muitos dos argumentos que o pessoal usa para dizer que o Sukuna está sendo favorecido pelo roteiro não faz tanto sentido assim. Obviamente que tem um problema ou outro que eu vou falar mais para frente, mas não é tudo isso que o pessoal fica replicando por aí. Mas agora, quero que você faça o seguinte: esquece tudo aquilo que eu falei sobre o roteiro favorecer ou não favorecer. Isso mesmo, esquece tudinho. Sabe por quê? Porque lutas boas precisam sempre de um roteiro bom. As pessoas pensam em um roteiro de uma luta como se fosse algo objetivamente ruim. Nossa, vai arruinar a luta. Porém, elas esquecem que absolutamente todas as lutas de uma história, seja anime, mangá, desenho, filme, livro, etc., todas elas são roteirizadas. Se não fosse roteirizado, nem existia anime, galera. Em uma boa luta, sempre vamos ter altos e baixos. Uma hora um personagem fica na vantagem, outra hora o outro personagem fica na vantagem, reviravoltas acontece, existe um ciclo de tentativa e erro, e isso tudo é ditado pelo que a autora quer que aconteça, pelo que vai acontecer ao decorrer da luta. Então, vê se necessário ter um roteiro para isso. Tipo, é essencial a luta ser roteirizada, e eu não entendo esse argumento dos otakus médios que vêm e reclamam que a luta foi totalmente roteirizada e que se não fosse isso o personagem X teria ganho, como se realmente esse personagem existisse e foi sabotado propositalmente por uma força maior para fazer ele perder. Outra das coisas que o pessoal usa para atacar dizendo que o mangá está ruim é porque nesse exato momento o mangá tem caído em meio que um ciclo, onde o personagem veio lutar com Sukuna, morre, entra outro e por aí vai. Além do clássico, Sukuna tem tirado poder do cu para conseguir sobreviver até agora. E outra nova, que agora o pessoal tá dizendo que o Sukuna tá muito forte e que Geku também perdeu a mão com a força do personagem, sendo que o mangá inteiro foi dito que o Sukuna é o feiticeiro mais forte da história. Ser o mais forte da história, galera. Mas nesse daqui eu vou ter que concordar em pontos. Mas vamos lá. Acompanhar Jujutsu Kaisen tá sendo chato? Sim. Eu não vou negar, não tem como negar isso. Mas não é porque o mangá ficou ruim assim do nada. Tem um motivo bem maior que está presente desde o início da obra, mas eu vou comentar mais pra frente pro final do vídeo. Mas sobre o ciclo que o mangá tem caído, sobre essa coisa do Sukuna derrotar o personagem, vem outro, e vem outro, e vem outro, derrota, vem outro, e parece que nada tem surgido efeito. Bom, primeiro, eu entendo quem se sente frustrado com isso. Mas ciclo de tentativa e erro é normal em todas as histórias, e é importante termos isso. É bem interessante a gente ver o processo dos personagens
tentando e errando, até o momento que eles finalmente vão conseguir derrotar o Sukuna, do que se simplesmente tudo desse certo e eles derrotassem o Sukuna no plano A. Sinceramente eu ficaria muito decepcionado com Jujutsu Kaisen se o Sukuna fosse derrotado assim tão facilmente, porque desde o início o Sukuna é dito que é o feiticeiro mais forte da história, e se eles derrotarem o feiticeiro mais forte da história tão fácil assim, seria meio decepcionante, não acham? E com isso, de tentativa e erro, cria muito mais tensão para a obra e deixa o leitor muito mais engajado para acompanhar a história, além de fazer o momento da derrota final ser muito mais satisfatória, porque a gente viu todo o processo dando errado até o momento que vai lá, dá certo e eles derrotam Sukuna. E sobre isso, que até agora nada tem surgido efeito no Sukuna, só não, tipo, tudo que eles têm feito desde a morte do Gojo tem servido para alguma coisa, seja para dar tempo ou para nerfar o Sukuna. Vamos lá. Gojo causou enormes danos no Sukuna, por isso até agora ele está impossibilitado de usar as 10 sombras e a expansão de domínio. Kashima ao enfrentar o Sukuna conseguiu dar tempo para que os personagens pudessem se posicionar para iniciar o plano B. Takaba e Yuta, por exemplo, foram lá para a casa do caralho ter com Kenjaku, enquanto os outros personagens partiam para cima do Sukuna. Higuruma, apesar de não ter tirado a técnica Hinata, conseguiu desarmar o Sukuna. Agora não pode usar mais os raios. Yuta, além de ter segurado bastante o Sukuna, deu margem para Maki chegar e acertar ele. Maki, além de possibilitar o Sukuna de segurar, ele cortou uma das mãos dele, fazendo ele perder a vantagem de poder usar os selos enquanto luta. Kusakabe deu tempo para o Itadori se curar e o Miguel aparecesse para ajudar. Se vocês forem ver, Sukuna está muito mais fraco em comparação ao início da luta. Isso possibilitou o Itadori conseguir acertar uma chuva de Gokusens nele nesse exato momento. Mas a Uraime disse que Sukuna não está lutando a sério. Sim, isso já não estava claro? Sukuna luta a sério com quem ele acha que merece que luta a sério. Mesmo assim, mesmo não estando a lutar a sério, nada disso muda o facto dele estar sofrendo as consequências dos golpes que está tomando. Uma coisa não anula a outra. Me diz, ele lutar a sério vai fazer ele ter a arma dele de volta? Não. Ele lutar a sério vai fazer ele poder usar as 10 sombras ou o santuário? Também não. Tipo, eu acho que o Sukuna em algum momento vai ter sua expansão domínio de volta, mas isso não muda o facto dele estar sofrendo as consequências sim. Ele lutar a sério vai fazer ele regenerar automaticamente sem gastar litros de energia amaldiçoada reversa? Também não. Cara, essa luta tá sendo uma luta para nerfar o Sukuna até o momento dele ser derrotado de uma vez por todas. Tá sendo uma progressão e o Sukuna sim está sofrendo as consequências. Quase nada daquilo que fizeram com ele foi em vão. Tudo tá servindo para deixar o Sukuna mais fraco e mais cansado possível. Teve alguns momentos que não deu em nada, mas tipo, foram bem poucos. De cabeça eu só consigo pensar em, sei lá, o Chozo ou aquele ataque final do Higuruma. Mas pelo menos na minha opinião, é legal que alguns planos simplesmente não deem certos. Isso faz com que os personagens tenham que recorrer a rotas alternativas. Isso deixa a história bem mais imprevisível e tensa. Então sim, praticamente tudo que eles fizeram nessa luta não foi em vão. Mas agora um dos pontos que o pessoal pegou muito no pé, e esse aqui mesmo me irritou pessoalmente bastante, por se tratar do meu personagem favorito, é que muitas pessoas reclamaram bastante na altura sobre o Megumi não querer mais lutar e perder a vontade de viver. Vamos lá. Megumi literalmente perdeu a irmã e o Gojo, que provavelmente foi o mais próximo possível que ele teve de um pai. Tsumiki sempre foi nos mostrado sendo a única razão do Megumi fazer o que faz. Megumi só virou um feiticeiro jutsu por causa dela. Ele decidiu não ir para o Kanzeni, mesmo que lá ele fosse ser tratado como um rei por causa da sua técnica Hinata, porque ele sabia que a Tsumiki não seria feliz lá. Desde que a Tsumiki foi amaldiçoada, Megumi vem lutando para salvar ela. Isso a gente vê desde a primeira temporada, gente. Tudo que o personagem faz e fez foi pelo bem dela. Tsumiki pro Megumi era literalmente uma bússola moral. Para ele, Tsumiki era a definição de uma pessoa boa. A moralidade do Megumi foi formada com base nela e nunca aconteceu com ela. Perder ela significa perder completamente seu norte e jogar todo o seu propósito no lixo. Ai, mas o Itadori perdeu muita gente e não ficou assim. Cara, primeiro que não dá para comparar os dois dos personagens. São personagens diferentes e obviamente vão reagir de maneiras diferentes às perdas. Mas se quiser comparar, Sukuna matou sim muito mais gente no corpo do Itadori do que do Megumi. Porém as pessoas que Sukuna matou não tinham uma importância tão grande pro Itadori quanto o Gojo e a Tsumiki tinham pro Megumi. Só o Junpei, Nobara e o Nanami mesmo. Que nem foi o Sukuna que matou no corpo do Itadori, foi o Mahito que matou. Diferente do Megumi, que o Megumi literalmente foi ele, entre aspas, que matou o Gojo e a Tsumiki com seu corpo e com a sua técnica. A questão do Itadori é que o Itadori é uma pessoa que consegue facilmente se ligar às outras pessoas. Além de que o Itadori também tinha desistido e iria se deixar morrer para o Mahito, mesmo que isso fosse afetar toda a guerra e prejudicar muito. Tal como Megumi, ele também desistiu. Se não fosse o todo ir lá motivá-lo.
Além de que o Megumi tomou banho com sangue de maldições, isso fez a alma dele afundar ainda mais na escuridão. E vamos lembrar também que a alma do Megumi tomou umas 5 expansões de domínio do fudendo Gojo. Então ele não está simplesmente abalado mentalmente, mas também física e espiritualmente falando. Então isso não é uma situação tão simples quando as pessoas que criticam fazem parecer que era, como se fosse só levantar e é isso, bora que bora, vamos. Para mim, dá para entender muito bem o porquê do Megumi se encontrar nesse estado. Não faz sentido nenhum o pessoal que está atacando o hate nele. A que ponto eu cheguei? Tô tendo que definir um personagem 2D que nem existe. Mas para piorar, nos últimos capítulos eu vi um pessoal, foi pouco, mas teve, que começou a implicar com o facto do Itadori começar a ganhar, entre aspas, protagonismo. Primeiro, que eu queria deixar claro que eu odeio o ser humano que propagou na fandom de Jujutsu que o Itadori não parece um protagonista, ou que ele não é um protagonista. Sério que vocês leram o mangá mesmo? É sério? Mano, desde o início o Itadori tem aquele estereótipo de protagonista shonen. Na história ele tem o papel de protagonista, além de que em praticamente todos os arcos, quem tem o destaque principal ou tem as lutas mais importantes é sempre o Itadori. O único arco que talvez o Itadori não teve um papel tão grande assim, talvez foi no arco do abate. Mas isso é só impressão mesmo, porque eram muitos personagens sendo desenvolvidos e eram muitas lutas, então o Itadori acabou ficando meio de lado. É sério mesmo, eu não entendo esse pessoal que acha que o Itadori não tem protagonismo. Segundo, tal como desde o início o Itadori teve protagonismo, da mesma forma desde o início é nos dito que o Itadori é alguém especial. Mais pra frente a gente descobre a relação dele com Kenjaku, a relação com Sukuna e como ele conseguiu suprimir o Rei das Maldições. A gente sempre se questionou sobre a relação da família do Itadori com Sukuna. Então pra mim, Gege Utami já tinha dado bastante indícios que o Itadori era de alguma forma familiar do Sukuna. Os poderes poderiam ser melhor desenvolvidos? Sim, mas de maneira nenhuma isso foi forçado. Ou que simplesmente Gege tá enfiando poderes no cu do Sukuna e é isso. Não, não tá acontecendo isso, é bem diferente do que o pessoal tá falando. Mas então, Prometheus, você está dizendo que essa reta final está perfeita pra você, é isso? Não, não é bem assim. O final de Jujutsu Kaisen tem seus erros sim. E é aqui que entramos nos pontos negativos deste final de Jujutsu Kaisen. Pra mim, um dos principais pontos desse arco de Jujutsu estar cansativo é por Jujutsu ser um mangá semanal. Exatamente, Jujutsu Kaisen tem sido bastante prejudicado pela experiência de acompanhar semanalmente. Como eu falei antes, sobre esse ciclo do Sukuna derrotando um oponente e aparecendo outro, isso é muito chato se lido semanalmente, porque tu fica esperando uma semana para ver o Sukuna chegar, derrotar um personagem e no final aparecer outro para substituir ele e ir enfrentar o Sukuna. Semanalmente isso é uma coisa que cansa muito e às vezes nem semanalmente é. Tem vezes que tu tem que esperar umas 2 a 3 semanas para ler o capítulo, para tu ir ler e entre aspas nada acontecer. Toda essa reta final, lida de uma vez, fica muito bom. Tipo, muito bom mesmo. Mas semanalmente isso se torna bem cansativo e repetitivo. Eu acho que se a maioria lesse essa reta final de uma tacada só, acredito que a maioria das críticas que o pessoal tem iria desaparecer. Um exemplo disso, eu acho que é a luta do Gojo contra o Sukuna. Mano, se tu leres a luta de uma tacada só, vais notar que a luta não era tão desbalanceada assim como fazem. Teve momentos que o Gojo estava na vantagem, teve outros que o Sukuna também estava na vantagem e é isso. Mas semanalmente foi diferente, porque Gege Utami geralmente terminava os capítulos com o Gojo na vantagem e isso foi feito propositalmente, para no futuro ter a reviravolta dele sendo derrotado. Mas por causa disso, o pessoal acaba sempre por comentar mais sobre o Gojo estar na vantagem do que a luta como um todo, coisa que se lido de uma tacada só não aconteceria. Eu falo isso porque eu recentemente reli essa luta e muita da visão que eu tinha sobre ela mudou bastante. Mas isso não é novidade. Jujutsu Kaisen enfrenta esse problema entre aspas por muito tempo. Não é desde já que o pessoal fala e comenta que acompanhar Jujutsu semanal é meio cansativo. Para além desse problema, outro problema que Jujutsu enfrenta desde o início do mangá e que tem refletido em muitas das críticas atualmente é o facto do mangá ser muito direto ao ponto. Não me entendo errado, o ritmo de Jujutsu Kaisen é realmente muito bom, mas por vezes ao querer ser muito direto ao ponto, Jujutsu perde o potencial que ele teria se o mangá tivesse momentos mais mornos. Um exemplo disso é o desperdício de personagens que o pessoal está comentando. Eu não acho que Gege também está desperdiçando tantos personagens assim como falam, mas eu pessoalmente queria que tivesse mais coisas sobre Kenjaku. Ele morreu, foi muito rápido. Isso se ele realmente estiver morto, né? Tem aquelas teorias que ele vai voltar e tal, mas eu não vou colocar em consideração aqui. Mas eu acho que Gege poderia ter desenvolvido muito melhor esse personagem nessa reta final. Eu queria mais plots envolvendo ele e o Itadori, mas pelo fato de Gege querer ser muito direto ao ponto, isso desperdiçou uma boa parte do potencial do personagem. Outro exemplo disso é o Kashimo. Muitas pessoas reclamam do personagem ser muito fraco, mas não.
Hajime não é fraco, acontece que ele deu um pouco de azar nos oponentes que ele enfrentou. Lutou contra o Panda e derrotou ele facilmente porque ele é o Panda. Perdeu para o Hakari porque ele não estava usando o seu máximo. E perdeu para o Sukuna porque ele é o Sukuna, é o bicho mais forte que tem. Isso faz parecer que o Hajime é muito fraco. Mas se Jujutsu Kaisen fosse só um pouquinho mais morno e se o Kashimo tivesse uma ou duas lutas a mais, daria pra ver que ele não é tão fraco assim. Eu acho engraçado porque eu vejo muita gente falando que esse final tá arrastado, sendo que não. Pelo menos na minha opinião, esse final tá sendo muito rushado. Dava para ter mais destaques a certos personagens que estão sendo eliminados em um hit, dava para ter mais plot envolvido e por aí vai. Mas não, Gigeko Tami decidiu ser a mais direta possível ao ponto. O que por um lado é bom, muita gente não gosta de enrolação, mas por outro tem vindo a desperdiçar algumas coisas que tinham bastante potencial para serem desenvolvidas. Por esses motivos que eu acho que a reta final do Jujutsu Kaisen ficou meio prejudicada, e não pelas razões que o pessoal tem apontando por aí. É isso, são muitas coisas que a fandom tem falando erroneamente e que faz parecer que eles não leem o mangá e só ficam a repassar a opinião que vem na internet ou que alguns criadores de conteúdos costumam repassar. E daí começa o famoso efeito mamada. É aquilo que eu falei, final do Jujutsu Kaisen não está ruim. O pessoal idealizou uma coisa para o final e agora que não aconteceu eles já acham que está ruim. Sendo que o final, tipo, nem chega perto de ser ruim. O ritmo semanal e o facto do mangá ser direto ao ponto que tem prejudicado essa reta final. Mas é aquilo, né? Fandom de Jujutsu Kaisen sendo burra, infelizmente isso já vem virado algo normal até. Parece até que Jujutsu está tornando as pessoas burras, sei lá. Mas é isso, caso você queira me ouvir falar mais sobre o final do Jujutsu Kaisen, de uma maneira não tão elaborada assim, uma maneira mais descontraída, vou deixar aí no card o meu react do vídeo do Daniel Fernandes sobre a reta final do Jujutsu Kaisen. Aproveita lá para se inscrever lá no meu canal de react e dê uma moralzinha. Agora que eu desabafei, estou mais feliz, sinto que estou mais leve, estou mais em paz, até meu ânimo melhorou um pouco. Eu vou me despedindo, muito obrigado por ter assistido até aqui, fiquem bem e tchau!